A gravação foi iniciada. Obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Hoje, dia 6 de março de 2025, estamos dando início a mais uma sessão da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Meu bom dia a todos os juízes, especialmente doutor Rubens, doutora Maria Selma, que vieram nos socorrer nas substituições. Muito obrigado. Saudar a representação fiscal, estou vendo o Diniz, Yuki também, bom dia. Aos servidores, na pessoa do Hélio, aos representantes dos contribuintes que vão fazer sustentação oral, também que vão acompanhar, e todos que nos assistem. Eu solicito objetividade aos senhores juízes, até porque os processos já, a maioria deles foram disponibilizados o voto, né? Então, vamos ser breves na hora de falar, né? Fazer o seu voto, claro, sem prejudicar o entendimento, mas para aproveitar nosso tempo da melhor forma possível. Peço também objetividade nas sustentações orais. E tinha mais uma coisa para falar. Sim. Os meus sentimentos aos corintianos de hoje, tá? Espero que continue assim até domingo, quando o meu Santos vai jogar com vocês. Acho que isso que era importante. Então vamos começar. Maria Augusta? Bom dia a todas e todos. Inicialmente, eu vou anunciar a retirada de um processo da pauta de hoje, o auto de infração 4.143.328, da Klockner. A doutora Camila é a patrona, ela está presente na sessão. Ok. Doutora Camila, bom dia. Bom dia. Doutora Camila, o doutor Fábio teve uma questão médica da família deles e ele precisou se ausentar em cima da hora, tá? Por isso que não deu tempo a pauta já estava pronta e não deu tempo de avisar a doutora. Tá? Então, mas em breve o processo vai entrar, aí a doutora vem para poder fazer a sua sustentação oral, o seu acompanhamento. Tá bom? Claro, não. Obrigada. Desejo Tá, melhor. obrigado pela compreensão. Viu? Maria Augusta? Hoje vamos iniciar pelo auto de infração 4.063.801, da Companhia Brasileira de Distribuição. É um recurso misto. O relator é o doutor Valério e a patrona, a doutora Gabriela. Valério? Pois não, senhor presidente. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Senhor presidente, aqui é um processo, uma recorribilidade mista. Contudo, adianto que o equacionamento é bastante simples, de maneira que lerei a ementa e explicarei aquilo que for condizente ou causar dúvidas, de maneira que, assim, acredito que a doutora Gabriela, que já até havia se pronunciado previamente, não haverá necessidade de prolação da sustentação oral. Então, senhor presidente, se me permitir, eu vou direto à ementa, dando conta de que se trata de um processo efetivamente simples, que culmina com o não conhecimento das peças recursais apresentadas. Então, cuidaram-se de 5 infrações, 3 delas relacionadas à falta de pagamento de imposto, 2 delas à escrituração, falta de escrituração. E aqui, preternitamente, em dezembro de 2023, essa coluna da Câmara Superior, em voto de minha relatoria, converteu os autos em diligência, primeiro, para análise da admissibilidade do pleito especial particular que foi admitido. E segundo, dando conta da extensão objetiva do que era exigido no lançamento tributário, haja vista a incidência aparente, porque não houve informação oficial, do artigo 527C, que implica em renúncia ao contencioso, né? Bem como a existência de decisão judicial relacionada à porção do crédito tributário constituído. Então, senhor presidente, na forma do quanto a minha ementa traduz essa situação jurídica analisada. Efetivo saneamento processual, dado o cumprimento da diligência. Primeiro, a determinação da inteireza da recorribilidade especial, diante do superveniente exame empreendido pela adulta presidência, pela admissibilidade e processamento do recurso especial particular
conforme folhas 15 e 883. Segundo, a autenticidade atestada da instrução relacionada à aplicação do artigo 527C do RICNES à exigência parcial do item 4 do AIN exordial realizada pela douta chefia do custo fiscal. Instrução incidental, prejudicialidade. Influência e condicionamento sobre a totalidade da exigência fiscal. Quanto ao item 4, parte com o reconhecimento certificado da confissão irretratável e parte diante de processo revisional próprio de valores e subsidiariamente da concomitância da discussão judicial nos termos do artigo 30, parágrafo 1º da lei do PAT. Quanto aos demais itens infracionais, itens 1, 2, 3 e 5, adesão certificada ao programa Acordo Paulista da Lei Estadual 17843 de 23 e correspondente formação de CDA. Então, recurso especial da douta Fazenda Pública, bem como o posteriormente admitido recurso especial particular, não conhecidos pela perda do objeto recursal. Senhor presidente, fico à disposição para qualquer esclarecimento. Tá certo. Doutora Gabriela, bom dia. Bom dia. Doutora, o doutor Valério, ele está não conhecendo, tendo em vista a adesão parcial aqui ao PEP, né? E a questão da concomitância no item 4, pelo que eu entendi. Né? Mas a doutora, se quiser fazer sustentação oral, fique à vontade. Mesmo. Doutora vai fazer? Quer fazer Não, alguma sustentação? Não? Obrigada. Não. Tá ok. Tá compreendido, então? Está. Doutora, pois não. Obrigado. Então, o processo está em discussão. Sem inscritos. Verificando o quórum. Em votação. Votação. Maluf. Muito bem. Então é isso, doutor Gabriela. Recurso especial da Fazenda, recurso especial do contribuinte, não conhecidos, né, em face dos argumentos do voto do doutor Valério. Eu agradeço a sua presença. Se quiser permanecer, fique à vontade. Muito obrigada. Uma excelente manhã e resto de semana a todos. Muito obrigado. Maria Augusta. Auto de infração 4.141.567, Braskem, recurso do contribuinte, relatora a doutora Cacilda e o patrono, doutor Marcos. Cacilda. Bom dia a todos e a todas. Deixa eu ver você só o processo aqui, senhor presidente. Pois. Eu vou adiantando que talvez a questão também seja de simples resolução, porque aqui é falta de pagamento de ICMS referente à operação tributada com erro na determinação da base de cálculo. Porém, o que se discute é a questão da transferência de mercadorias entre estabelecimentos. A decisão recorrida usou como argumento para negar provimento ao recurso ordinário do contribuinte que não havia ainda trânsito em julgado da decisão do STF na ação declaratória, né, de constitucionalidade. Então, em vista do fato novo, como tem feito essa Câmara Superior, eu estou convertendo o julgamento em diligência, já estou adiantando o voto, né, para que as partes se manifestem no prazo de 15 dias sobre os efeitos da decisão do STF nos autos da ação direta de inconstitucionalidade número 49, ao caso concreto dos autos, com a posterior devolução a esta Câmara para prosseguimento do julgamento. Eu traço um histórico, né, do que aconteceu nesse período entre a interposição
do recurso até os dias atuais, que eu utilizei o voto do doutor Coraza, e creio que seja o suficiente, senhor presidente. Fico para Tá ok. esclarecimentos. Obrigado. Doutor Marcos, bom dia. Bom dia, Argos. Nesses casos em que a decisão do Supremo veio posteriormente, né, ao recurso, o que a gente tem feito? Tem enviado para as partes, e feito só para poder convalidar o entendimento sobre a modulação, para que não haja nenhuma alegação de cerceamento de defesa, impossível divergência nesse entendimento. Tá? Por isso que colocamos, inclusive, para que seja breve, em 15 dias, para que possamos cumprir, inclusive, aquilo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu de forma definitiva. Agora, se o doutor quiser fazer sustentação oral, fique à vontade. Se não quiser, nós vamos continuar. Eu posso até aguardar para quando do retorno, se o doutor quiser fazer a sustentação, para convalidar a situação. Perfeito, Argos. Se a conversão se concretizar, eu deixo para o retorno, que eu acho mais produtivo. Pois não. Cacilda, você quer falar? É só o impedimento do doutor Rubens. Tá ok. Tá em discussão, processo em discussão, diligência, aquela diligência de 15 dias, prazo concomitante, tá? Muito bem. Então, deixa anotado, Maria Augusta. Ele faz sustentação oral quando do retorno, por gentileza. Já anotei, já anotei. Obrigado. Depois eu faço o despacho. Então, verificando o quórum. Em votação. Muito bem. Marcos, então é isso. Está indo em diligência, 15 dias para se manifestar, o processo retorna e a gente resolve o caso. Ok? Perfeito, presidente. Agradeço a sua presença. Se quiser permanecer, fique à vontade. Perfeito, presidente. Muito obrigado. Um bom dia a todos e peço licença para me retirar. Pois não. Maria Augusta. Auto de infração 4.006.820, Colorado, Comércio de Máquinas, recurso misto, relator Dr. Badia e o patrono Dr. Pedro. Ok, Badia. Pois não, presidente. Inicialmente, uma vez mais, bom dia a todos. Este caso é mais um que envolve glosa de crédito de guerra fiscal, pretensão mantida parcialmente pela decisão recorrida, ensejando o recurso de ambas as partes. Nessa situação, eu não estou conhecendo de ambos os recursos, porque, conforme se vê as folhas 8, 9 e 9 seguintes, o pedido de reconhecimento de crédito do ICMS decorrente deste auto foi acolhido e, portanto, o extinto crédito tributário eu não estou conhecendo dos recursos por perda de objeto. Este é o voto, presidente. Obrigado, doutor Pedro. Bom dia, seja bem-vindo ao tribunal. Senhor presidente, doutor Argos, demais juízes presentes. Eu só vim mesmo para acompanhar, imaginando pelo reconhecimento administrativo do direito ao crédito. Então, eu agradeço a oportunidade e peço licença também para me retirar e desejo uma ótima sessão a todos. Tá, muito obrigado. Processo em discussão. Sem inscritos. Só um segundo, deixa eu alcançá-los aí. Verificando o quórum. Em votação.
Ok. Então, doutor Pedro, é isso mesmo. Não conhecimento de ambos os recursos, fazenda e contribuinte, por perda de objeto. Os termos do voto do doutor Badia. Novamente agradeço sua presença. Maria Augusta. Auto de infração 4.142.149, Fera Lubrificantes. É um recurso do contribuinte. O relator é o doutor Valério, juiz com vistas doutor Alberto, e a doutora Natália está acompanhando. Ok. Doutora Natália, bom dia. Bom dia. Doutora Natália, bom dia. Está me ouvindo? Tá o fone. Acho que não tá. Está baixinho. Ouvi um alô aí. Agora foi, né? Tá, mas está muito baixo. Não sei se, deixa eu ver se é o meu aqui, não. Acho que é por aí. Mas dá para ouvir. Doutora Natália, se a doutora tiver algum esclarecimento de fato que queira fazer no decorrer do julgamento, é só solicitar a palavra, tá bom? Muito obrigada. Vamos lá. Valério? Pois não, senhor presidente, mais uma vez, bom dia a todos. Senhor presidente, eu efetuei a leitura pormenorizada na sessão de 6/2/25, momento em que houve a retirada em vistas pelo doutor Alberto. Aqui, senhor presidente, cuida-se, então, de um item infracional, de deixar de pagar o ICMS ST, devido ao Estado de São Paulo, em operações de entradas interestaduais de gasolina A, por meio de GARES, em descumprimento à imposição do regime especial ex officio, publicado no Diário Oficial Paulista, nos termos do artigo 264.6 do RIC em São Paulo, disciplinado pela portaria 53, com origem na refinaria de petróleo de Manguinhos, S.A., localizado no estado do Rio de Janeiro. Houve a construção da decisão recorrida, nos termos em que aprendo no tópico 3 de meu voto, já devidamente compartilhado com os pares, e frente a tal decisão prolatada, a impugnação da dívida contribuinte, no seguinte sentido, nos tópicos 7 de meu voto, nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação diante da considerada omissão quanto à análise de fundamentos. Aqui, senhor presidente, eu entendi que, feitas algumas considerações iniciais do exame do inconformismo da digna contribuinte, aferir a toda evidência a existência de fundamentação de sustento no extrato decisório para a arguição, que, corretamente ou não, fato é que apresentou sua razão de decidir com base em dois fundamentos conjugados. Primeiro, de que o regime especial de fiscalização atendera plenamente a determinação normativa sobre a matéria. E segundo, de que as questões relacionadas com os regimes especiais de fiscalização não se encontrariam dentro da competência judicante. É o quanto transcrevo de excerto específico que extraí das folhas 28 e 93. Então, a toda evidência, não há razão para... não existe ausência de fundamentação adotada, não existe omissão com que não conheci dessa porção especial. No tópico 7.2, a digna contribuinte maneja o seu recurso no sentido da nulidade da decisão recorrida por omissão em razão da ausência de análise de pleitos de inconstitucionalidade convenial e da ausência de internalização no ordenamento paulista. Aqui, senhor presidente, afastei, não conheci da pretensão particular, haja vista a ausência de pré-questionamento. O terceiro argumento recursal, no tópico 7.3, de nulidade da decisão recorrida, por não prestação do dever judicante, em razão da ausência de investigação em torno da dúplice constituição do crédito tributário, presente na declaração em dia da própria refinaria. Aqui, senhor presidente, há uma deficiência no manejo recursal, na medida em que não houve a instrução com necessárias cópias de decisões que dessem sustento a essa pretensão. No tópico 7.4, a digna contribuinte constrói uma série de argumentos recursais
pautados numa única decisão tida como paradigmática. Ela veicula pela impossibilidade de invalidação automática dos eventuais deveres instrumentais da refinaria carioca, pela invalidade do regime especial de fiscalização em transferir a responsabilidade tributária do substituto para o substituído tributário, pela invalidade do convênio ICMS 110 de 2007 por confronto à Constituição Federal, pela ausência de internalização do convênio ICMS 110 pelo ordenamento tributário paulista e, por fim, pela impossibilidade da aplicação da taxa de juros de mora em patamar superior à taxa Selic, a par do caráter confiscatório da multa aplicada. A digna contribuinte aqui, senhor presidente, como adiantei, ela construiu toda essa ordem de inconformismos com base numa única decisão paradigmal, de maneira que, ao final, não restou demonstrado, na minha apreensão, de que houvesse o atendimento ao necessário cotejo analítico de todas essas ordens de matérias veiculadas. E aqui, senhor presidente, contudo, acaso superada essa questão da ausência de cotejo analítico, aponto meu entendimento e, em síntese, que resta evidente que, ao examinar a R-decisão recorrida, no específico capítulo decisório relacionado ao afastamento do pleito meritório, a apreensão de que a mesma pautou o seu entendimento, tomando por base não só a análise do direito aplicável à matéria, seja com relação ao entendimento de que o regime especial de fiscalização atendera plenamente a determinação normativa sobre a matéria, seja com relação ao entendimento de que as questões relacionadas com os regimes especiais de fiscalização não se enquadrariam dentro da competência judicante, mas também escorando-se em fundamentação distinta e autônoma, assentada no entendimento da rigidez do trabalho fiscal, na associação dos fundamentos de que haveria decisão do egrégio STF, que daria amparo à situação de inaptidão da inscrição estadual, e de que o dever de recolhimento do imposto constante do presente lançamento tributário seria resultado do referido regime especial de fiscalização, sem qualquer nexo de causalidade com a regularidade da inscrição estadual da refinaria. Com que, senhor presidente, aqui atraiu aquilo que entendo do enunciado de súmula 283 do egrégio STF, no sentido de que a matéria não atacada, fundamento decisório inatacado com que não se conhece da porção do apelo especial. Aqui, por oportuno, senhor presidente, também afiro que não há se falar em limitação da taxa de juros de mora ao patamar da taxa Selic, haja vista que há ausente o interesse recursal nesse específico parâmetro, haja vista que a decisão recorrida já promover esse ajuste. E, por fim, dado todo esse conjunto de apreensões da situação jurídica como posta, senhor presidente, fui levado ao entendimento final do não conhecimento do apelo especial particular como montado, no momento em que foi retirado em vistas pelo doutor Alberto, com que passa a palavra, senhor presidente. Obrigado, doutor Valério. Alberto? Bom dia, presidente. Bom dia a todas e todos. Presidente, analisei o caso e acompanho sem ressalvas o voto do doutor Valério. Obrigado, doutor Alberto. O processo está em discussão. Sem inscritos? Fórum? Em votação? Bem. Então, doutora Natália, por unanimidade,
do recurso especial do contribuinte foi não conhecido nos termos do voto do Dr. Valério e na concordância do Dr. Alberto em vistas. Eu agradeço a sua presença. Se quiser permanecer, fique à vontade. Obrigado. Maria Augusta? Momento. Auto de infração 4.136.005, Eletropaulo, é um recurso misto. Relator é o doutor Paulo, juíza com vistas, doutora Cacita. Não tem advogado acompanhando? Não tem. Tá ok. Paulo? Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Senhor presidente, eu já li esse voto na ocasião da outra sessão de julgamento, então eu vou fazer uma explicação aqui sucinta. O auto de infração é formado por 3 infrações relativas ao crédito do imposto. A primeira é uma infração de crédito relativos ao uso de coeficiente de creditamento calculados de forma errônea. O item 2 é crédito na entrada de bens para ativo mobilizado, veículos e partes utilizados na manutenção de rede elétrica. E o item 3 é crédito indevido na entrada de mercadorias para ativo mobilizado utilizados no serviço de iluminação pública. A decisão recorrida manteve o item 1 e cancelou os itens 2 e 3. Então, nós estamos aqui de recurso misto da Fazenda, que ataca o cancelamento dos itens 2 e 3, e o recurso do contribuinte, especial do contribuinte, que ataca a manutenção do item 1. Então, eu inicio pela análise do recurso fazendário, que tem por objeto os itens 2 e 3. No item 2, o contribuinte é acusado de crédito devido de semestre da aquisição de veículos utilizados nas atividades de manutenção de rede elétrica. E no item 3, crédito indevido na aquisição de bens materiais utilizados no serviço de iluminação pública. Eu já, desde logo, eu ressalto que na discussão desses itens não há matéria fática probatória a ser reanalisada, é matéria puramente de direito e matérias comumente tratadas nesse tribunal. Razão pela qual os paradigmas são servíveis para demonstração de divergência e conhecimento do recurso fazendário. E aí, indo direto ao ponto, senhor presidente, quanto à manutenção, veículos e partes utilizados na manutenção de rede elétrica, eu votei pela manutenção da decisão recorrida, que cancelou este item. Eu até anoto que essa Câmara Superior já decidiu, em algumas oportunidades, sentido contrário, inclusive como demonstraram os paradigmas indicados e possibilitaram o conhecimento do recurso, mas eu entendo que referidos bens são indispensáveis para o regular funcionamento da redistribuição de energia elétrica, e então eu entendo que pela possibilidade do crédito, ainda cito a portaria CAT 2 de 2000, razão pela qual eu conheço e nego o provimento ao recurso especial da Fazenda neste ponto. Já com relação ao item 3, eu também conheço o recurso especial fazendário, é uma matéria também comumente trazida a este tribunal, mas com relação a esse item eu dou provimento ao recurso da Fazenda para restabelecer a cobrança, porque eu entendo que a prestação de iluminação pública é um serviço prestado para o município, que difere totalmente do fornecimento de energia elétrica. Inclusive, esta prestação de serviço de iluminação pública não é tributada pelo ICMS, e sim pela COSIP, razão pela qual eu entendo que é impossível o creditamento das mercadorias que vão para o ativo imobilizado utilizadas nesta prestação de serviço de iluminação pública. Então, neste ponto, eu conheço e dou provimento ao recurso especial fazendário para restabelecer a cobrança do item 3. Indo para o recurso do contribuinte, o contribuinte alega inicialmente a decadência dos créditos tributários para aplicação do 150, parágrafo 4º do CTN, que eu desde logo aviso que não conheço, em razão do óbice da súmula 9 de 2017, e alega também o correto cálculo do coeficiente de creditamento do SIAP e equívoco na composição da base de cálculo da multa e inexigibilidade dos juros apurados acima da taxa Selic. Então, com relação ao argumento do correto cálculo do coeficiente de creditamento do SIAP, eu entendo que o recurso não pode ser conhecido, porque para analisar a correção ou não desses cálculos, demandaria a revisão do conjunto fático probatório desses autos, e o paradigma indicado trata de uma situação fática totalmente diversa dos presentes autos. E explico aqui o porquê a situação fática é diferente, que traz, portanto, uma discussão jurídica também distinta.
E por último, eu votei pela necessidade de limitação dos juros da taxa Selic, nos termos da revisão da súmula 10. Então, concluindo, senhor presidente, eu conheço o recurso especial da Fazenda Pública e dou-lhe parcial provimento para reformar a decisão recorrida, restabelecendo a cobrança do item 1.3 e mantendo a decisão recorrida quanto ao cancelamento do item 1.2. E com relação ao recurso especial do contribuinte, eu conheço parcialmente e dou parcial provimento apenas para limitar os juros da taxa Selic. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Paulo. Doutora Cacilda. Eu não vou ler todo o voto, porque realmente é uma matéria conhecida na Câmara Superior. Eu pedi vista dos autos, né? Não estou lendo, vou fazer um resumo, para examinar a questão sobre as aquisições de veículos utilizados nas atividades de manutenção da rede elétrica, a que se refere o item 1.2 do AIM, parte em que o juiz relator conhece e nega provimento ao apelo da Fazenda Pública. No item 3, eu digo que, no caso concreto, a mercadoria é a própria energia elétrica, e uma vez que não há controvérsia quanto ao fato de que os veículos adquiridos são empregados em atividade de manutenção de rede elétrica, fica claro que não são os veículos que transportam a mercadoria, mas sim a própria rede de distribuição. Depois, eu prossigo no meu voto, fazendo referência a uma jurisprudência majoritária dessa Câmara Superior, né, segundo o entendimento que eu coloco no item 10 do meu voto, que é, em síntese, só podem ser validados os créditos quando diretamente ligados ao processo de comercialização de energia elétrica, não dando direito ao crédito às aquisições de veículos e ou suas partes e peças utilizados na manutenção da rede elétrica. Então, considerando esses fundamentos, eu conheço do recurso especial da Fazenda Pública e lhe dou integral provimento para reformar a decisão recorrida, restabelecendo a cobrança não só do item 3, na esteira do voto do juiz relator, mas também do item 2. E, com relação ao recurso especial do contribuinte, também conhecido parcialmente provido na esteira do voto do relator, com relação aos juros. É esse o voto. Obrigado, doutora Cacilda. O processo está em discussão. Única divergência com relação ao item 2, né? Doutora Cacilda, atendendo o pleito da Fazenda, restabelecendo a autuação, e o doutor Paulo mantendo a decisão anterior com o cancelamento dele. Em discussão? Sem inscritos? Fórum? Em votação? Votação? Só falta meu voto. Muito bem, nós tivemos aqui um empate. 8 votos com o doutor Paulo, 8 votos com a doutora Cacilda. Eu votei com a doutora Cacilda, portanto, vencedora. Com isso, o recurso especial do contribuinte foi conhecido parcialmente provido, somente na questão dos juros, e o recurso especial da Fazenda foi conhecido integralmente e foi provido, restabelecendo em toto a exigência do crédito fiscal original. Tá? Essa é o resultado. Maria Augusta? Auto de infração 4.133.178, Volkswagen do Brasil, é um recurso do contribuinte e a relatora a doutora Maria Alice. Maria Alice? Pois não, presidente. Bom dia a todos.
Esse processo já tinha sido pautado, já estava disponível o voto, eu já apresentei em outra sessão, então vou procurar fazer um resumo. É o recurso especial da autuada contra a decisão da terceira Câmara Julgadora, que conheceu do seu recurso ordinário e lhe negou provimento. A autuação contém 2 acusações de falta de pagamento do ICMS. Uma por emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas como não tributadas, pois o contribuinte classificou incorretamente como bens do ativo veículos automotores da sua fabricação e importação em operações de venda, e ele vendeu os veículos no mesmo exercício em que foram fabricados. E a segunda acusação, também de falta de pagamento por emissão de notas fiscais relativas a operações tributadas como não tributadas, relativas a veículos automotores, também classificados incorretamente como bens do ativo, que ele recebeu em transferência e vendeu em período inferior a um exercício. As alegações em síntese, preliminar de decadência em relação ao subitem 2.1, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. No mérito, alega que um pronunciamento técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis esclareceu uma das definições de bem do ativo imobilizado como bem que a empresa pretende utilizar por mais de um período, e a legislação paulista não determina a observância desse prazo de 12 meses para que um bem seja classificado nessa categoria, que classificou justificadamente, né, os veículos como bens do ativo. Então, eles estariam fora do alcance da incidência do imposto, conforme o artigo 7º, inciso 14 do RICMES, que na saída dos veículos fez o estorno dos créditos remanescentes que estavam sendo apropriados à razão de 1,48, porém eles não foram abatidos do imposto exigido, e que no item 2, para aferir o prazo de 12 meses, o fisco considerou somente o período entre a transferência dos veículos para o seu estabelecimento e a posterior saída com destino ao consumidor final, sem levar em conta a informação essencial da data de fabricação de cada veículo. Então, agora, indo ao voto, quanto à questão de decadência, o paradigma apresentado, entendi que não é apto a demonstrar o dissídio, pois refere-se à situação fática e acusação distinta daquela tratada no item 2 do presente processo. Tá? No caso do paradigma de falta de emissão de documentos fiscais relativos a prestações de serviços de comunicação. Com relação às questões de mérito, referidas nos subitens 3.2 e 3.3 do meu relatório, ele indicou um paradigma, o 4024478. Então, conquanto essa decisão refira-se a uma acusação semelhante à hora examinada e aponte que a legislação paulista não contém determinação de observância do prazo mínimo de 12 meses, para que os bens sejam considerados como ativo imobilizado, entendo que ela não se presta a demonstrar o dissídio, pois refere-se a uma situação fática distinta e as conclusões alcançadas fundamentaram-se em peculiaridades do acervo fático probatório do processo. Então, no caso da decisão recorrida, o voto condutor, ao analisar o mérito, concluiu que os veículos automotores não poderiam ser considerados bens do ativo, não somente por terem sido vendidos em prazo inferior a 12 meses da ativação, mas também porque verificou-se contradição entre as informações constantes dos documentos fiscais relativos às saídas dessas mercadorias com destino ao consumidor final, e porque a autuada, que é montadora de veículos, não produziu no processo nenhuma prova de que fez uso efetivo dos veículos em suas atividades operacionais, conforme o excerto que eu transcrevi aqui no item 7. O paradigma, por sua vez, foi lavrado contra a concessionária de veículos automotores, que comprovadamente adquiriu e destinava os veículos para test drive, e os comercializava em menos de um ano da entrada no estabelecimento, devido à atualização anual dos modelos e à necessidade de atender a expectativa dos clientes em experimentar os novos modelos sucessivos. E também a decisão paradigmática cancelou a autuação por considerar incorreta a fundamentação na decisão normativa CAT 2 de 2006,
relativa à incidência do ICMS na venda de veículos por locadoras de automóveis, porque não havia na legislação paulista a obrigatoriedade de observância do prazo de 12 meses para considerar determinado bem como classificado no ativo imobilizado, e porque o fisco não logrou descaracterizar o negócio jurídico celebrado pela autuada, conforme esse trecho que eu também transcrevo aqui no item 9. Então, por entender que não há similitude fática entre o aresto paradigmal e a decisão sob exame, não sendo possível, portanto, aferir divergência interpretativa, deixo de conhecer do recurso quanto às questões indicadas nos subitens 3.2 e 3.3. Conveniente observar que esta Câmara Superior recentemente decidiu por unanimidade, também pelo não conhecimento de 2 recursos especiais interpostos pela própria autuada, em autuações com acusações idênticas às do processo sob exame, por também considerar inservível essa mesma decisão proferida nesse em 4024-478, que foi apresentada como paradigma nos 2 casos, e aqui eu transcrevo as respectivas ementas, decisões de relatoria da doutora Cacilda e do doutor Fábio Cruz. Então, também deixo de conhecer do recurso quanto às alegações relatadas nos subitens 3.4 e 3.5 por ausência de indicação de paradigma. E, por fim, conheço do recurso do parcial provimento com relação ao recálculo dos juros de mora taxa Selic. Esse é o meu voto. Obrigado, doutora Maria Alice. O processo está em discussão. Volkswagen no Brasil. Sem inscritos. Presidente, eu levantei a mão. Pois não? Não vi. Desculpe. Pois não, Padilha. Fique à vontade. Mas eu pedi vista dos autos, mas por problemas técnicos não consegui inserir meu voto a tempo. Mas de viva voz agora declaro que vou acompanhar sem ressalva a doutora Maria Alice. É isso. Ah, tá ok. Obrigado, Padilha. Processo ainda em discussão. Sem inscritos. Verificando o quórum. Em votação. Votação. Muito bem. Recurso especial do contribuinte Volkswagen do Brasil, conhecido parcialmente provido somente na questão dos juros a Selic. Maria Augusta. Auto de infração 4.134.361, MEFSA Mecânica, é um recurso da Fazenda, relator Dr. Marcelo. Marcelo. Pois não, presidente. Cumprimento novamente a todos. Senhor presidente, nesse caso aqui o voto já tinha sido lido, né? Uma infração de crédito indevido do imposto em operações de entrada de mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento, areia de cromita, né? E é um recurso especial da Fazenda, né? Que eu conheço e dou provimento, né? Cito aqui decisão anterior, né, em relação ao mesmo produto, né, a areia de cromita, em processo produtivo do contribuinte, né, e apenas dei provimento ao recurso e quanto à limitação dos juros de mora, né, incidente sobre imposto e multa, taxa Selic. Esse é um breve resumo do meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcelo. Há um voto de preferência do doutor Paulo. Paulo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Obrigado. Na verdade, é um voto vista que eu acabei não lançando e fiz agora via voto de preferência. É uma discussão bem conhecida, senhor presidente, a possibilidade de creditamento de materiais utilizados no processo produtivo que não se desgastam total e imediatamente num ciclo produtivo. Então, já me manifestei em outras oportunidades pela possibilidade
de creditamento desses materiais que se desgastam gradativamente em vários ciclos. E cito, em que pese conhecer que essa Câmara já decidiu, ao contrário do meu entendimento, algumas vezes, eu cito uma decisão do STJ recentemente aí, no mesmo sentido do meu entendimento. Então, senhor presidente, eu conheço o recurso especial da Fazenda Pública e nego-lhe provimento. Pois não. O processo está em discussão. Sem inscritos. Quórum. Presidente, Pois não, Maluf? se eu não me engano, eu acho que esse processo eu devo estar impedido. Os colegas olharam? Se Eu Sei, acho que Cacilda. tem um registro aqui da doutora Cacilda, naquela lista. Tá. Será que eu consigo me declarar antes de... Não precisa. É só não apertar o quórum aí, tá? Tá, ok. Obrigado. Tá, obrigado. João pela- Maluf, desculpa interromper. Na anotação de hoje, tem 2 processos dessa relatoria ou não? Eu não vi seu impedimento, eu acho melhor se eu conferir, ou eu estou equivocada. Quer dar uma olhadinha, Maluf, antes? Presidente, eu também não localizei o impedimento aqui do doutor Perfeito. Maluf. Me desculpe, presidente, eu me confundi aqui. Desculpe. Imagina. Eu não estou impedido. Obrigado. Tá ok. Então, só acionar o quórum aí, por favor. Isso, obrigado. Em votação. Só falta o meu. Novamente deu empate. Mesma questão da utilização imediata de produtos ou não imediata de produtos, né, para crédito no processo produtivo. Deu 8-8. Eu votei que Dr. Marcelo, então vencedor Dr. Marcelo. Recurso especial da Fazenda, conhecido parcialmente e parcialmente provido. Nós temos o voto do Dr. Marcelo. Maria Augusta? Auto de infração 4.137.389, Marbol Resinas, recurso do contribuinte, relator Dr. Delamônica. Mônica. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Vou fazer um breve resumo desse voto. É um recurso especial interposto pela Marbol Resinas, qualquer decisão proferida pela 10ª Câmara, que negou o provimento ao recurso ordinário. São 2 acusações fiscais referentes ao crédito devido de ICMS, decorrente da escrituração de documentos fiscais relativos à entrada de mercadorias no estabelecimento. Então, a autuada, em resumo, alega foi comprovada sua boa-fé nos autos e traz um paradigma, o AIN 4026-032. Eu menciono primeiramente que a decisão está fundamentada nas provas dos autos, pois analisou os fundamentos jurídicos suficientes referentes ao mérito da presente acusação fiscal para decidir pela manutenção do presente AIN. E trago toda a decisão recorrida, é uma citação longa. E voltando ao voto no item 9, desculpe. Destaque que o resto da decisão 4026-032 juntados aos autos pela autuada também não se presta a confronto, pois também está fundamentado com base nas provas dos autos, conforme se verifica do trecho do voto vista vencedor da ilustre juíza doutora Janaína Mesquita Lourenço de Souza. Eu também trago transcrito no corpo do voto. Então, dessa forma, eu entendo que o paradigma, para que fosse considerado apto paradigma, haveria necessidade da coluna da Câmara Superior reanalisar as provas dos autos, o que é verdade na atual fase processual. Ademais, eu trago entendimento da Câmara Superior no processo DRT 4.4137.390 de 2020, que traz a mesma autuada Marbol, as mesmas acusações fiscais, e sendo que foi indicado nesse processo o mesmo paradigma citado no presente auto de infração, do AIN 4026-032, em sessão de julgamento realizada em 23 de janeiro de 2025,
onde restou vencedor por unanimidade o voto do ilustre juiz doutor Silvio Naga, no sentido do não conhecimento do recurso especial do autuado. E aí trago também trechos desse voto. Então, concluo que a decisão paradigma relacionada aos autos não é apta a demonstrar dissídio jurisprudencial e não estou conhecendo do referido paradigma. Então, não estou conhecendo o recurso especial da autuada com relação a essa porção recursal. E destaco com relação à matéria referente aos juros, a autuada pleiteou a sua limitação à taxa Selic, sendo que por conta da recente revisão da súmula 10, deve ser acolhido o referido pedido. Então, assim sendo, diante do exposto, conheço parcialmente do presente recurso especial da autuada e na parte conhecida do provimento apenas para que seja reduzida a taxa de juros aplicada ao patamar da Selic, conforme disposto na súmula 10 revisada do TIT. Esse é o voto, senhor presidente, fico à disposição. Obrigado, doutora Dela Mônica. O processo está em discussão. Sem inscritos. Quórum. Quórum. Juliano. Opa, ponto. Em votação. Votação. Muito bem, recurso especial da Marble Resinas, conhecido parcialmente provido, somente na questão dos juros da Selic. Maria Augusta. Auto de infração 4.140.320, Bril Center, recurso do contribuinte, relator Dr. Galderiz. Galderiz. Bom dia, presidente. O caso então é um recurso do contribuinte, é um único item com duas divisões, falta de pagamento aqui do imposto. O tributo em tela aqui é o adicional do ICMS, 2%, devido ao Fundo de Combate de Erradicação e Pobreza. O caso foi analisado inicialmente pela terceira Câmara Julgadora, votos de folha 1136 a 1138, uma conversão além de diligência para a autoridade fiscal. Essa diligência foi cumprida, o auto retornou para a primeira Câmara Julgadora. Na ocasião, eu já destaco que foi dado um parcial provimento. Esse parcial provimento foi para aplicação da nova redação da súmula 10, portanto, situação já pacificada, tendo em vista que não houve apresentação de recurso por parte da representação fiscal contra essa parte recursal. O recurso especial chega com um item para análise, que é o conhecimento em relação à falta do pagamento desse adicional e o recolhimento de maneira conjunta com o ICMS-ST. Há aqui um apontamento de um paradigma, de uma situação que foi analisada na terceira Câmara, e naquela ocasião houve um entendimento pela possibilidade da extinção dessa cobrança do adicional, na hipótese em que existe ali o reconhecimento como fato incontroverso, ou seja, inclusive da autoridade fiscal, que houve ali o recolhimento integral, ainda que a forma não tenha sido a forma adequada, como determina a legislação. Esse caso foi da lavra do Dr. Juiz Belmar Costa Ferro. Eu faço aqui menção às folhas 1606 a 1608, em que os núcleos dessa decisão foram aqui externados, e fica ali evidente que naquela situação houve um reconhecimento inequívoco de recolhimento integral e que se superou a questão do requisito de forma. Pois bem, trazendo a análise para o presente caso, analisando o núcleo que foi decidido, eu até adianto, me parece que é um voto da lavra do Dr. Maluf. Houve ali uma análise detida no caso, em que se verificou duas situações. Uma situação frente à questão da forma, que a forma não foi ali bem observada, situação ali da primeira Câmara Julgadora, e também situação frente à quantificação. Faço aqui menção às passagens que para mim são
muito claras. Ressalta-se que tal recolhimento por conta gráfica irregular, uma vez que contrário ao que determina a legislação, ainda que tivesse sido realizado, não restou provado nos autos, nem por parte da fiscalização em resposta à diligência, uma vez que esta se ateve ao que determinava a terceira Câmara Julgadora, nem por parte do contribuinte, que em nenhum momento cuidou de trazer aos autos demonstrativos que conciliasse os valores, segregando a parte referente ao adicional de 2% da parte referente à substituição tributária, sendo acompanhado de registro de saída das dias, ou seja, das provas de efetivo recolhimento, ainda que pelo método eleito pelo próprio contribuinte. Fica aqui claro, seja dessa passagem do voto do Dr. Maluf, ou da passagem ainda da conversão em diligência, em que aponta tanto a não forma como também o não recolhimento, que essa situação é uma situação diversa da trazida em apontamento paradigma. Então, nesse sentido, o dispositivo foi pelo não reconhecimento do recurso especial do contribuinte, reiterando apenas a situação da já aplicação da súmula 10, ainda em termos de julgamento ordinário. Nesses termos, presidente, fico à disposição. Obrigado, doutor Galderizi. O processo está em discussão. Sem inscritos. Verificando o quórum. Em votação. Recurso especial do contribuinte Breu Center, não conhecido nos termos do voto do Dr. Galderizi. Maria Augusta. Temos 2 processos da FFRR Distribuidora de Bebidas, ambos de relatoria do Dr. Marcelo. Vamos começar pelo final 039. Pois não, Marcelo. Pois não, senhor presidente. Voto já estava inserido, né? Aqui, senhor presidente, são recursos. Esse aqui é um recurso especial da Fazenda Pública, né? Só checar aqui que são 2 processos, né? Estou no 039, é esse mesmo. Aqui é um recurso especial da Fazenda Pública, né? Infrações relativas a recebimento e transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal hábil, com cobrança de imposto por solidariedade nos itens 1 e 3, e falta de pagamento de imposto por substituição tributária por aquisições de bebidas alcoólicas, cujas notas fiscais de entradas foram emitidas por contribuinte com situação cadastral nula, sem que haja comprovação de que houve a retenção do imposto e com cobrança do imposto por solidariedade. Em síntese, né, a colina da terceira Câmara Julgadora decidiu pela nulidade do auto de infração em razão da falta adjuntada do PCN como documento do auto de infração, ou seja, como prova da própria infração. Então, na decisão recorrida, prevaleceu por unanimidade o voto da ilustre juíza doutora Mara Eugênia Bonano Caramico, que cancelou o auto de infração por entender que havia nulidade relativa à falta adjuntada do PCN como prova desde o início do lançamento, que seria a prova do próprio fato acusatório, e que houve cerceamento de defesa, não saneada pela juntada de prova posteriormente, por determinação do julgador monocrático. Observou que o resumo do PCN, com todas as informações necessárias para comprovar a inidoneidade, que é a prova da acusação, devem ser juntados pelo fiscal quando da autuação, porque desde logo a inidoneidade deve estar comprovada, e que se trata de prova essencial à comprovação da acusação e não de prova aclaratória. A Fazenda Pública alega nulidade por uso de falsa premissa e por vício de fundamentação, em razão de análise deficiente das provas dos autos, ao considerar que não haveria provas trazidas junto com a lavratura do auto de infração, quando, na verdade, há, pois estas informações foram trazidas com a consulta ao CADESP em folhas 47.
Verificam nos autos que consta as folhas 47 o CADESP da empresa suposta emitente de documentos fiscais, com a informação de que estaria com situação cadastral nulo desde 14 de novembro de 2014 por simulação de existência do estabelecimento ou da empresa, e que foram juntados aos autos peças do PCN, as folhas 50 a 54, como a folha líder, o demonstrativo de não localização e parte do relatório fiscal de informações. Esses documentos foram juntados na lavratura do auto de infração. A decisão recorrida, por outro lado, pontuou que não haveria nos autos a informação de que a declaração de inidoneidade se deu pela situação cadastral nulo desde o dia 14 de novembro de 2014. Todavia, essa informação consta nas folhas 47. Além disso, a decisão recorrida apontou que foram juntados apenas 5 folhas que não consignam, em momento algum, os motivos da inidoneidade, a data de sua declaração e nem a declaração da própria inidoneidade. Em que pese, de fato, essas informações não estarem nas mencionadas 5 folhas do PCN, que são de 50 a 54, elas constam no CADESP juntado aos autos pela fiscalização, conforme se observa as folhas 47 e compõem o conjunto acusatório. Eu vejo, então, na decisão recorrida, os vícios de falsa premissa e análise eficiente das provas dos autos, em face de ter partido de premissa de serem inexistentes provas que constam nos autos e ser fundamentado em deficiência do conjunto probatório inexistente para cancelar o auto de infração. Aponto que os paradigmas apresentados permitem o conhecimento dos pleitos de nulidade. Então, em conclusão, senhor presidente, eu conheço o recurso especial fazendário, né, enquanto a esses pleitos de nulidade, e determina o retorno dos autos em instância ordinária para novo julgamento. Senhor presidente, eu peço a edição do voto só para corrigir um erro de digitação, por favor. Pois não, já está habilitado. Está em discussão, mas eu vejo que é um pedido de vista do doutor Badia. Badia? É isso, presidente. Eu estou com dúvidas sobre a efetiva existência de nulidade, tal como reconhecida pelo Dr. Marcelo, razão pela qual eu gostaria, com a permissão do Dr. Marcelo e a sua, levar os autos em vista. Claro, sem problema algum. Mais alguém deseja solicitar a vista do processo? Não? Então, o processo está em vista para o doutor Badia, aguardando aí só o conserto aí, o ajuste feito pelo doutor Marcelo. Só me avisar, Marcelo, quando. Está registrado, senhor presidente. Obrigado. Então, o processo está em vista para o doutor Badia. Maria Augusta? Vamos para o outro da FFRR, o final 842, agora é um recurso misto, o relator Dr. Marcelo. Marcelo? Pois não, senhor presidente, em que pese que seu mesmo contribuinte e acusações semelhantes, né, o julgamento foi bastante diferente nesse caso, né, então também vou fazer uma breve leitura aqui do voto. Então, é um recurso misto, né, em fase de decisão da segunda Câmara Julgadora desse tribunal, que conheceu parcialmente e deu provimento ao recurso ordinário para cancelar todos os itens do auto de infração, são os itens de 1 a 4, né, diante da inexistência de solidariedade, e julgou prejudicada a análise do recurso de ofício. As infrações de julgamento são relativas a recebimento e transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal hábil, com cobrança do imposto por solidariedade nos itens 1 e 3, e falta de pagamento do imposto por substituição tributária por aquisições de bebidas alcoólicas cujas notas fiscais de entradas foram emitidas por contribuinte com situação cadastral nula, sem que haja comprovação de que houve a retenção do imposto e com cobrança do imposto por solidariedade. Em síntese, na decisão da colenda segunda Câmara Julgadora, sagrou-se vencedor o voto de vista do ilustre juiz Dr. José Orivaldo Pérez Júnior, que abriu divergência com o relator acerca da cobrança do imposto por solidariedade, por entender que esta somente se admite quando os sujeitos estejam no mesmo polo da relação, isto é, se ambos são ou vendedores ou compradores, bem como pela inexistência de prova concludente da fraude ou conluio entre a recorrente e o vendedor. Sob esse fundamento, cancelou os itens 1 a 4 do lançamento. Em adição, em relação aos itens 2 e 4,
apontou que seria o caso de cancelamento em razão da responsabilidade subsidiária tributária do ICMS por substituição tributária, que, no caso, seria supletiva do substituído tributário, de modo que somente após o substituto não quitar o débito e depois devidamente acionado é que se operaria a responsabilidade do substituído. Observou que não houve qualquer ato da Fazenda exigindo o imposto do substituído inidôneo e nem mesmo por mera notificação, consoante consta dos autos, de modo que não há que se falar em responsabilidade supletiva. Apontou que, para a caracterização da responsabilidade supletiva, seria necessária a prévia notificação e cobrança do substituto ou do responsável tributário, e caso não haja pagamento, o contribuinte paulista, na condição de substituído, deve ser notificado para pagamento na forma do artigo 267(2)B do regulamento. E, diante desse entendimento, julgou prejudicada a apreciação de outras matérias, entre elas as trazidas em recurso de ofício. Com relação ao recurso especial do contribuinte, eu não conheço, porque o recurso ordinário foi conhecido e provido para cancelar todos os itens do lançamento, diante da inexistência de solidariedade. Então, não há objeto recursal. Com relação ao recurso especial da Fazenda, a Fazenda traz aqui diversos argumentos aqui a respeito da contestada decisão recorrida. Em relação aos itens 1 a 4 do lançamento, na decisão recorrida prevaleceu acerca da cobrança do imposto por solidariedade o entendimento de que esta somente se admite quando os sujeitos estejam no mesmo polo da relação, isto é, se ambos são ou vendedores ou compradores, bem como pela inexistência de prova concludente da fraude ou do conluio entre a recorrente e o vendedor, e sob esse fundamento os itens foram cancelados. Sobre os temas, os paradigmas indicados permitem o conhecimento do apelo em relação aos itens 1 a 4. Eu digo que o primeiro paradigma tratou de acusações fiscais da mesma natureza, né? Recebimento de mercadoria desacompanhada de nota fiscal hábil e falta de pagamento de imposto por substituição tributária por aquisições de mercadoria desacompanhada de nota fiscal hábil, com cobrança do imposto por solidariedade, e foi apontado o entendimento desta Câmara Superior de que o interesse comum a que alude o artigo 124 do Código Tributário Nacional, e dessa forma é possível responsabilizar solidariamente todos aqueles que estão envolvidos na operação, independentemente da posição que ocupam na relação jurídica que daí seja a autuação fiscal, e eu reproduzo esse trecho para maior clareza. Voto do saudoso doutor Toscano. Conhecido o apelo quanto à matéria, feri-me ao posicionamento majoritário nessa Câmara Superior sobre a existência de interesse comum a sustentar a exigência do imposto por solidariedade em situação como a dos presentes autos de acusação de mercadorias desprovidas juridicamente de documentação fiscal, adotando as razões sintetizadas no voto do ilustre juiz Dr. Carlos Américo Domeneghetti Badia, no processo 4041095, que cita também voto do Dr. Argo sobre a matéria. Então, estabilizada na decisão recorrida o recebimento de mercadoria sem documentação fiscal hábil, incide a pressão absoluta de interesse comum prevista no artigo 11, inciso 11, combinado com o parágrafo 1º do regulamento, que reproduz a hipótese de solidariedade legalmente prevista no artigo 9º, inciso 11, combinado com o parágrafo 1º da Lei 6374. Entretanto, apesar da presunção de interesse comum se aplicar aos itens 1 a 4 do lançamento, faz-se necessário apontar a relevante distinção entre os itens 1 e 3 e os itens 2 e 4. É que, em relação aos itens 2 e 4, a decisão recorrida apontou também que, para a caracterização da responsabilidade supletiva, seria necessária a prévia notificação do contribuinte e cobrança do substituto ou do responsável tributário, e, caso não haja pagamento, o contribuinte paulista, na condição de substituído, deve ser notificado para pagamento na forma do artigo 267(2)B. A Fazenda Pública apresentou paradigmas que não são aptos para conhecimento do apelo, né? No primeiro paradigma, né, a decisão entendeu que a sujeição passiva por substituição não exclui a responsabilidade supletiva do contribuinte pela liquidação total do crédito tributário, observado o procedimento estabelecido no regulamento, que é a notificação prevista no artigo 267 do regulamento, que não ocorreu no caso dos autos. E na outra decisão paradigmal, foi deliberado que, no caso de simulação do fornecedor, o artigo 267(2)A, indicado na capitulação da infringência daquela acusação, estaria correto. Fato ausente no caso é análise, né, que não indica esse artigo. Então, eu conheço o apelo especial da Fazenda Pública para reformar a decisão recorrida em relação aos itens 1 e 3, estabelecendo a exigência do imposto por solidariedade em razão da presunção absoluta de interesse comum. E não
conheço do apelo em relação aos itens 2 e 4 do lançamento. Contudo, observo que há matérias não apreciadas em relação aos itens 1 e 3 do lançamento, pois o voto vencedor da decisão recorrida julgou prejudicadas as demais matérias. Assim, é necessário o retorno dos autos à instância ordinária para sua apreciação. Então, esse é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcelo. O processo está em discussão. Sem inscritos. Verificando o quórum. Em votação. Bem. Então, recurso especial da Fazenda do contribuinte, já resolvidos pelo doutor Marcelo, mas devendo retornar o processo à COR para complemento do julgado nas aquelas outras alegações que não foram apreciadas quando lá foram julgadas. Então, é complemento de julgado. Esse é o resultado. Maria Augusta. Auto de infração 4.140.651, São Paulo, Distribuidora de Ferro e Aço. Recurso do contribuinte, relator Dr. Cleiton. Cleiton. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Vou fazer um resumo aqui do processo, que é um RESP do contribuinte contra o acordo proferido pela Sexta Câmara Julgadora, que deu parcial provimento ao recurso ordinário para tão somente limitar os juros da taxa Selic, nos termos da súmula 10 do TIT, mantendo o AIM na íntegra. São 6 as acusações fiscais aqui. Os itens 1 e 2 são de falta de pagamento de imposto, sendo o primeiro pela falta de escrituração no livro e registro de saídas, documentos de sua emissão, e o item 2 na entrega da GIA com informações incorretas. Os itens 3 e 4 são de creditamento indevido, sendo o 3 decorrente de escrituração de notas fiscais inidôneas e o 4 de escrituração de documentos que não correspondem à entrada de mercadorias. O item 5 é de falta de escrituração de documentos e, por fim, o item 6 de deixar de apresentar o livro, registro de inventário, EFD, dentro do prazo estabelecido. Em síntese, aqui autuado em único pedido, alega em preliminar a nulidade da decisão recorrida por ausência de motivação ao reproduzir a decisão de primeira instância, sem analisar os argumentos trazidos no recurso ordinário. Indica uma decisão divergente. Digo aqui que o aresto atende à regra processual, mas a manifestação genérica nas razões recursais não demonstraram cabalmente o suposto equívoco da decisão recorrida, no que diz respeito à reprodução da decisão de primeiro grau, pois a alegação da recorrente não indicou em que momento havia fiel reedição incorporada na motivação e sequer indicou a parte do acordo recorrido eventualmente reprisada. Apesar disto, avaliando este ato da DTJ de folhas 305 e 330, não constato identidade dos fundamentos das decisões confrontadas. Torna-se relevante o fato da decisão da Câmara Julgadora ser sucinta e objetiva nos pontos essenciais da causa em debate, quando não avalia as específicas alegações autuado e lançado no recurso ordinário. Cito aqui jurisprudência pacificada, no qual o julgador não precisa se reportar a todos os argumentos, se um motivo fundamental capaz de afastar as demais sustentações e esclarecer todos os aspectos da controvérsia em discussão. E, por fim, verifica que o acordo recorrido analisou corretamente os argumentos formulados em sede de recurso ordinário, o que é confirmado pela alegação genérica do RESP, que não demonstrou qualquer vício processual no dito ato decisório. Por tais motivos, não conheço dessa preliminar. Quanto exposto, não conheço recurso especial do contribuinte e mantenho a decisão recorrida na íntegra. É assim que eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Cleiton. Processo em discussão. Sem inscritos. Quórum.
Senhor presidente, aqui é o Paulo, eu estou impedido, já declarei em sessão anterior. Obrigado. Vem a votação. Vem recurso especial do contribuinte de São Paulo, não conhecido nos termos do voto do Dr. Cleiton. Maria Augusta. Auto de infração 4.142.166, FMM, Metal Mecânica, recurso do contribuinte, relator Dr. Della Mônica. Pois não, presidente. Esse aqui é um recurso especial da autuada, com a decisão da 10ª Câmara Julgadora, que negou o provimento ao recurso ordinário. São 3 acusações fiscais. A primeira referente ao crédito indevido de ICMS, decorrente da escrituração de documentos fiscais nele referenciados, relativamente à entrada de mercadorias do estabelecimento. A segunda referente ao recebimento de mercadorias desacompanhadas de notas fiscais hábeis, nos termos do artigo 184, inciso 1º do RICMES. E a terceira referente à emissão a título de remessa para industrialização por terceiro de notas fiscais modelo 55, relativas à série de mercadorias, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento do destino. Então, preliminarmente, o autuado alega que a decisão recorrida incorreu em patente violação aos princípios da ampla defesa do contraditório, entendendo que há ausência nos autos de descrição minuciosa dos fatos, das provas e de demonstrativos hábeis que comprovam a efetivação das operações e da sua conduta, demonstrando a patente nulidade da decisão recorrida. Obrigado. Então, com relação a essa alegação de nulidade, a autuada não juntou aos autos nenhuma decisão paradigma, e eu entendo que foi infringido o parágrafo 1º do artigo 49 da Lei 13.457. Ademais, eu destaco que a decisão recorrida está devidamente fundamentada com base nas provas dos autos, enfrentando as teses relevantes alegadas pela autuada. Daí eu trago o trecho da referida decisão nesse sentido. Indo para o item 8 do voto, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos do recurso, devendo apresentar a sua devida fundamentação naquilo que se refere diretamente ao objeto da lida e que seja suficiente para o desígnio da causa. Então, eu entendo que a decisão recorrida está fundamentada no conjunto probatório dos autos e analisou as teses recursais alegadas pela autuada, concluindo pela não demonstração da boa-fé, não havendo nenhuma nulidade a ser declarada. Então, não vislumbra nulidade alegada, por ofensa ao direito de ampla defesa do contraditório, e adota a tese dominante na Câmara Superior no sentido de não conhecer o recurso especial quando não há nulidade invocada. Com relação ao mérito, o autuado alega que o presente demanda visita a correta aplicação do princípio da boa-fé existente nas operações, na regularidade cadastral do fornecedor à época e na impossibilidade de retroação dos efeitos da inidoneidade. Ela apresentou um aresto paradigma da decisão do AIN 4025.272. Eu menciono que a decisão recorrida está fundamentada nas provas dos autos, pois analisou os fundamentos jurídicos suficientes referentes ao mérito da presente acusação fiscal para decidir pela manutenção do presente auto de infração, e trago o trecho da decisão. Indo para o item 17 do voto, 18 do voto, eu destaco que o aresto da decisão 4025.272 não se presta ao confronto, pois também está fundamentado com base nas provas dos autos, conforme se verifica do trecho do voto vista vencedor do ilustre juiz Dr. Ivan Ozai. Eu também trago transcrito. Então, dessa forma, devido à não possibilidade de reanálise das provas constantes dos autos, eu não estou conhecendo do paradigma colacionado aos autos pela autuada. E, consequentemente, não estou conhecendo do recurso especial com relação a essa porção recursal. A autuada ainda alega a confiscatoriedade da multa aplicada, devendo ser declarada a ilegalidade e a inconstitucionalidade da referida multa. Eu destaco, primeiramente, que a autuada não indicou nenhuma decisão paradigma para comprovar a existência de indício de interpretação com relação ao tema da multa, infringindo o parágrafo 1º do artigo 49 da Lei 13.457. Menciono que a decisão recorrida decidiu de maneira fundamentada a respeito do tema da multa, não ocorrendo o pleito da autuada, e trago o trecho da decisão. E ainda com relação à alegação da confiscatoriedade da multa, eu trago entendimento do artigo 28, incisos 1 a 3, da Lei 13.457, de 2009.
Então, eu entendo que não deve ser acolhido o pleito da autuada referente à confiscatoriedade, ilegalidade e inconstitucionalidade da multa aplicada, não conhecendo-se o recurso especial com relação a esse tema. E destaque com relação à matéria referente aos juros, há uma manifestação específica da douta representação fiscal às folhas 464, pleiteando que seja aplicada a súmula 10 revisada. Eu entendo que deve ser acolhido o referido pedido, a fim de que seja aplicado ao presente caso a referida súmula. Então, diante do exposto, conheço parcialmente o presente recurso especial do autuado e na parte conhecida do provimento, apenas para que seja reduzida a taxa de juros aplicada ao patamar da Selic, conforme disposto na súmula 10 revisada do TIC. Esse é o resumo do voto, senhor presidente, fico à disposição. Obrigado, doutora Mônica. Processo em discussão. FMM, Metal Mecânica. Sem inscritos. Quórum. Em votação. Votação. Muito bem. Recurso especial da FMM, conhecido parcialmente provido, somente na questão dos juros a Selic. Maria Augusta. Auto de infração 4.142.170, comercial Fegaro, recurso do contribuinte, relator Dr. Paulo. Paulo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esse caso é simples, é a matéria conhecida do qual o Estado é sujeito passivo do ICMS importação, na importação por conta e ordem, mas aqui tem uma questão processual, que o contribuinte ele só alega realmente essa questão de mérito, indica um paradigma, uma decisão proferida pela 6ª Câmara Julgadora. Fez todo um cotejo analítico para demonstrar a divergência de interpretação com essa decisão da 6ª Câmara Julgadora. Só que na hora de juntar a cópia da acórdão, ele juntou o acórdão desse mesmo processo, só que da Câmara Superior, que não conheceu o recurso especial da Fazenda. Então eu digo que o acórdão da 6ª Câmara Julgadora não pode ser considerado como paradigma porque não teve juntada de cópias. E o acórdão proferido pela Câmara Superior também não pode ser paradigma porque ele não conheceu o recurso especial da Fazenda Pública, ou seja, não entrou no mérito que pudesse, então, demonstrar uma divergência de interpretação. Por um motivo ou por outro, eu entendi, então, que foi descumprido o artigo 49 da Lei 13.457 de 2009 e não conheço o recurso especial do contribuinte. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Paulo. Processo em discussão. Doutora Cacilda. É, o impedimento do doutor. Ah, ele acabou de registrar. Obrigada, era aí. Certo. Deixa eu só perguntar uma coisa, Paulo. O paradigma foi recurso especial da Fazenda não conhecido. Isso significa que o que prevaleceu naquele processo foi a decisão em ordinário favorável ao contribuinte, que seria suficiente como paradigma, certo? Provavelmente sim, senhor presidente. Eu não analisei porque ele não juntou cópia ele não juntou cópia? Ele não juntou cópia. Ele juntou só do recurso especial, não da 6ª Câmara. Se tivesse juntado a cópia, muito provavelmente. O paradigma serviria no meu entendimento. Né? Muito provavelmente. Entendi. Muito bem. Tem discussão ainda? Sem inscritos? Quórum? Quórum? Votação? Bem. Recurso especial comercial Fegaro, não conhecido nos termos do voto do Dr. Paulo. Maria Augusta.
Auto de infração 4.143.726, Usina Santo Antônio, recurso misto, relator Dr. Juliano. Juliano. Obrigado, presidente. Só alcançando aqui. Presidente, aqui é um recurso misto. O item 1 do auto de infração trata de creditamento indevido de ICMS na entrada de mercadorias destinadas ao uso e consumo do próprio estabelecimento, e o item 2, aquisição de bens destinados ao ativo não relacionados diretamente com o setor de industrialização do estabelecimento. Em primeira instância, deu-se parcial provimento à autuação, excluindo apenas alguns itens, alguns materiais do item 1 da acusação. Isso foi mantido em recurso de ofício, que não foi provido pela 8ª Câmara Julgadora, e deu-se conhecimento parcial provimento ao recurso ordinário da autuada para cancelar integralmente a acusação do item 1, que é justamente essa dos bens destinados ao uso e consumo, que são aqueles justamente discutidos hoje que são consumidos, mas não consumidos imediatamente, são consumidos gradativamente no curso do processo industrial. E o item 2 da acusação dos bens do ativo foi mantido pela 8ª Câmara Ordinária, então há recurso especial da Fazenda e recurso especial do contribuinte. Tratando primeiramente do recurso do contribuinte, embora a decisão paradigmática por ele trazida aos autos tenha sido proferida em processo da própria empresa e tratando dos mesmos materiais que objetivaram a lavratura do item 2, que é aquela dos bens do ativo não utilizados no processo industrial, eu entendo que não é possível conhecer do apelo, porque conquanto o contribuinte detalha em seu recurso especial todo o seu processo de industrialização, desde a moenda de cana-de-açúcar, explicitando a função das camisas de moenda, rodetes, eixos, suportes, até a utilização dos veículos que realizam o abastecimento, a manutenção e o conserto do maquinário utilizado nas lavouras, a matéria afigura-se evidentemente fática e assim foi tida pela decisão recorrida, razão pela qual não se faz possível ingressar em tal seara nessa instância recursal. E aí eu trago um trecho aqui do voto do relator, Dr. João Carlos Tillag, em que ele especifica exatamente quais são esses bens, entendendo que eles não são destinados ao processo industrial. Diante disso, eu não conheço do recurso do contribuinte. Quanto ao apelo fazendário, embora ele mereça conhecimento ante a pacificação da controvérsia fática em prol do consumo, ainda que gradativo, das mercadorias em questão e da apresentação das decisões paradigmáticas que em tal cenário não outorgam direito ao crédito, no mérito ele não prospera. Nesse ponto eu trago aqui, presidente, todo o arrazoado que eu já trouxe diversas vezes aqui em Câmara Superior e que hoje o Dr. Paulo, inclusive, ressaltou num voto dele, a exemplo dos embargos de divergência 1.775.781 da ministra Regina Helena Costa, que pacificou o tema no STJ, garantindo crédito para esses bens que se consomem, embora não imediatamente, sim gradativamente no processo produtivo. Trago aqui trecho do voto do STJ, outra decisão do STJ mais recente de 2024, que confirma que a matéria está pacificada naquela corte. Trago também uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e transcrevo um trecho do seu voto para concluir, então, que o recurso fazendário deve ser conhecido, mas não provido, tendo em vista a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, eu não conheço do especial do contribuinte e conheço do apelo fazendário, mas a ele nego o provimento. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Juliano. Vejo que tem um pedido de vista do doutor Valério. Valério. Pois não, senhor presidente, cumprimento o doutor Juliano pela clareza e consistência permanente nos seus votos. Contudo, senhor presidente, até já ingressamos nesse tratamento da matéria, que embargos de divergência não tem
um conteúdo de vinculatividade, né, e não forma tese, né? Como eu só acessei, e peço desculpas por isso, o voto nesse momento, eu peço a licença do relator e a sua, senhor presidente, para retirar em vistas uma análise mais detida, para ver se é exatamente isso que eu estou pensando nesse primeiro momento. Pois não, Valério. Valério, seu som, tenho a impressão que é por causa do fone de ouvido. Ele fica bem ruinzinho, né? Bem ruim mesmo, viu, senhor presidente? Eu vou precisar trocar, mas estou numa ordem aí de prioridades financeiras. Tá Peço bom, tranquilo. Mais alguém quer solicitar a vista do processo? Não? Então, o processo sai em vista para o Dr. Valério. Maria Augusta. Auto de infração 4.143.058, Camel Representações, recurso do contribuinte, relator Dr. Cleiton. Cleiton. Senhor presidente, o processo também é simples. Dar uma lida rapidamente de resumo aqui. É um RESP do contribuinte contra o acordo proferido pela terceira Câmara Julgadora, que deu parcial provimento ao recurso ordinário para limitar os juros à taxa Selic nos termos da súmula 10 do TIT, mantendo o auto de infração na íntegra. São 3 aqui as acusações fiscais. Os itens 1 e 2 tratam de falta de pagamento do imposto, no desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas por conta e ordem terceira em outra unidade federada. E o item 3 refere-se a acreditamento indevido de mercadorias importadas por conta e ordem terceiro em outra unidade federada sem o recolhimento do imposto. Então, aqui o meu voto. O contribuinte alega preliminarmente a nulidade da decisão recorrida em razão da falta de ciência de seu patrono sobre a inclusão do processo na pauta de julgamento no Diário Oficial do Estado ou no EPAT para a realização de sua sustentação oral. Indica uma decisão divergente que, apesar de atender o critério processual de confronto necessário, os argumentos não procedem. Primeiro, a autuada reproduz equivocadamente o antigo texto do artigo 109, parágrafo 1º e 2º, do Decreto 54.486 de 2009, revogado posteriormente pelo Decreto 63.122 de 2017, sendo que o recurso ordinário foi protocolizado em 6 de 5 de 2022. Em segundo, a legislação atual determina apenas a publicação da pauta de julgamento no sítio da Secretaria da Fazenda na rede mundial de computadores, com antecedência mínima de 5 dias corridos, devendo a parte comparecer à sessão de julgamento independente de intimação, conforme artigo 44 da Lei 13.457, de 2009, e artigo 109, parágrafo 1º, do Decreto 54.486, de 2009. Conforme o andamento deste processo, essa observação legal foi atendida e ressaltada pela própria decisão recorrida, conforme a reprodução abaixo que deixa de proceder à leitura. Assim, constato o cumprimento dos requisitos legais, não com eles preliminar. No mérito, a recorrente alega, 1, que a titularidade da sujeição ativa é do Estado de Rondônia, local onde ocorreu a entrada física das mercadorias pelas empresas importadoras, conforme dicção do tema 520 do STF, ou indica um paradigma, mas deixa de juntar em suas razões, indica, mas deixa de juntar em suas razões recursais o paradigma, motivo pelo qual não conheço dessa alegação. 2, o segundo mérito aqui, o direito ao crédito do imposto por observação do artigo 36, parágrafo 1º da Lei 6.374 de 89, diante a inocorrência da importação por conta e ordem, sendo que o importador estabelecido em Rondônia é o sujeito ativo e que o pagamento do imposto não é condição essencial para o provimento do crédito. Do mesmo modo, não conheço esse requerimento, pois indica 2 paradigmas inservíveis. No primeiro, o voto vista, que cancelava o item relacionado ao crédito indevido, foi vencido, sendo que a decisão final não unânime da primeira Câmara Julgadora foi pelo improvimento total do recurso ordinário. Enquanto que no segundo, a situação fática da infração é diversa, pois tratava do crédito indevido na entrada de mercadorias de remetente beneficiário de benefício fiscal concedido por outra unidade federada sem convênio com CONFAS. Os itens 3 e 4 de mérito diz respeito, os juros somente podem incidir a partir do segundo mês subsequente ao da data da lavratura do AIM, e o 4 aqui é do efeito confiscatório da multa aplicada. Quanto a esses 2 pedidos, a autuada não indicou e tampouco juntou qualquer paradigmas para o cotejo analítico, motivo pelo qual também não conheço o requerimento.
Ressalta-se também aqui a impropriedade da recorrente por ter juntado o aresto tal aqui, sem fazer qualquer correlação a qualquer pedido de recursão. E, não obstante esta irregularidade, a infração do aresto trata de falta de pagamento do imposto nas operações de transferência de mercadorias entre matriz e filial, súmula 166 do STJ. Tanto a infração como o assunto debatido nesse julgamento não guardam qualquer relação com a causa em debate, além da ausência de requerimento nesse sentido nas razões recursais. E, por fim, os documentos de folhas 291 e 296 tratam de cópia do acordo prolatado pelo TJSP sem relação nenhuma com a autuada, razão pelo qual descarto a sua juntada nos autos. Ante exposto, não conheço recurso especial do contribuinte para manter a decisão recorrida na íntegra. Sim que eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Cleiton. O processo está em discussão. Sem inscritos. Quórum. Quórum. Em votação. Muito bem. Recurso especial da Camel, Representações, Importação e Exportação. Recurso não conhecido nos termos do voto do doutor Cleiton. Maria Augusta. Auto de infração 4.145.765, Luiz Gonzaga de Souza, recurso do contribuinte, relator doutor Juliano. Juliano. Obrigado, presidente. Aqui é o auto de infração que tem como acusação a transferência de crédito CMS pelo sistema ECRED rural em hipótese não permitida, uma vez que o autuado, embora inscrito como produtor rural, não exercia efetivamente essa atividade. Em recurso ordinário, a Colenda Sexta Câmara Julgadora deu parcial provimento ao recurso apenas para limitar os juros à taxa Selic, então questão aqui já resolvida, mantendo a acusação no mais. A autuada então interposição especial sustentando a nulidade do auto de infração por ausência de documentos ou materiais comprobatórios da infração, indicando um acórdão como paradigmático, a nulidade do auto de infração por violação ao princípio da verdade material, e junto aqui um acórdão a título de paradigma. Em relação ao mérito, reitera suas razões aduzidas em instâncias ordinárias, mas sem indicar quaisquer paradigmas. Então, passando diretamente ao voto, a mim cumpre destacar que o recorrente não indicou paradigmas para desobstruir a apreciação de suas razões de mérito, não demonstrando o necessário dissídio. Daí, então, que neste ponto o recurso não merece conhecimento. No mais, a recorrente requer a nulidade do auto de infração por ausência de elementos probatórios da configuração da infração. Nesse ponto, reitero que a recorrente indica como paradigma a decisão proferida no auto de infração 4059-105-0, que trata especialmente de creditamento indevido relativo a mercadorias alheias à atividade do estabelecimento. Nesses termos, além de referir-se à situação fática totalmente diversa da hora analisada, noto que naquela oportunidade, com base nas provas dos autos, foi constatado que a fiscalização não teria comprovado que os créditos seriam alheios à atividade do contribuinte, conforme trecho que transcrevo, mas deixo de ler por desnecessário. Voltando ao meu voto, cabe-me repisar que, no presente caso, a decisão recorrida foi clara ao afirmar que o acervo probatório não socorre à autuada, seja pelo recebimento de gado por transferência de outro estabelecimento seu, localizado em outra unidade da federação, seja em razão da movimentação do gado antes do prazo mínimo de permanência exigido no item 4 do parágrafo 3º do artigo 32 do regulamento. E aqui transcrevo outros trechos da decisão de primeira instância nesse sentido e volto ao voto. É bem verdade que a decisão de primeira instância, a partir do seu item 26, que está a folha 211, mencionou que os documentos juntados pela fiscalização não foram conclusivos quanto ao período de permanência do gado no estabelecimento. Apesar disso, porém, a autuação foi mantida em razão do descumprimento do item 3 do parágrafo 3º do artigo 32 do regulamento. E aqui
eu transcrevo esse ponto e destaco aqui que, isoladamente, o recebimento de gado bovino de outra unidade da federação é motivo suficiente à descaracterização do estabelecimento autuado como produtor rural, pois descumprido o requisito citado. Retomando o meu voto, dessa forma, não há que se falar em nulidade da autuação por falta de provas das infrações, visto que foi com base no acervo fático probatório, cuja reanálise é vedada nesta Câmara Superior, que se concluiu que a recorrente não se enquadrava como produtor rural à época das operações. Ademais, quanto às alegadas nulidades da autuação por ausência de comprovação do período de permanência do gado sob o poder da recorrente e por ter ela demonstrado que os estabelecimentos fornecedores do gado por ela recebidos situados em outros estados são de sua propriedade, não as vislumbro. Como mencionado, a autuação foi mantida em razão da inobservância de dois itens, o 3 e o 4 do parágrafo 3º do artigo 32 do regulamento, ou seja, há dois fundamentos autônomos para afastamento da condição de produtor rural da recorrente, diante do que a questão do tempo de permanência, ainda que pudesse ser revista, não levaria ao cancelamento da exigência. Tampouco a alegação de ter recebido os bovinos de estabelecimento dela própria levaria a uma alteração do julgado, já que o mencionado artigo regulamentar paulista não faz distinção entre estabelecimentos próprios ou de terceiros, bastando que o gado seja proveniente de outra unidade da federação, como de fato foi de modo incontroverso. Ainda sobre o tema, mas especificamente em relação à decisão indicada como paradigmática, acrescento que a recorrente utiliza no intento de demonstrar dissídio jurisprudencial atinente à nulidade do auto de infração, tal qual o pedido que aduz ao final de sua peça recursal, razão pela qual sequer se faz possível conhecer do seu apelo quanto ao mérito. Nem mesmo possível faça uma análise do tema sob a perspectiva de eventual nulidade da decisão recorrida, pois, repisou, a recorrente não deduziu tal pleito em seu especial, o qual, como dito, traz supostos paradigmas apenas para tentar dar-lhe trânsito sob a perspectiva de uma eventual nulidade do lançamento, o que foi validamente afastado nas instâncias ordinárias, nada mais podendo ser feito por esta Câmara Superior. Dessa forma, não conheço do especial do contribuinte. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Juliano. O processo está em discussão. Sem inscritos. Verificando o quórum. Votação. Muito bem, nos termos do voto do doutor Juliano, recurso especial de Luiz Gonzaga de Souza Dias foi não conhecido. Maria Augusta. Auto de infração 4.041.292, Cervejarias Kaiser, e um recurso da Fazenda, o relator é o Dr. Cleiton. Cleiton. Então, senhor presidente, a simples leitura de ementa basta aqui nesse processo. ICMS, crédito indevido do imposto destacado na nota fiscal, na transferência de mercadoria entre estabelecimentos de titularidade diferentes em operação interestadual, com benefício fiscal concedido sem convênio com FAS. Guerra fiscal, reconhecimento do crédito ICMS nos termos da Lei Complementar 160/2017, convênio com FAS 190/2017 e resolução conjunta SFP-PGE 1/2019. Convalidação, perda de objeto, recurso da Fazenda Pública não conhecido. Perfeito. Processo em discussão. Sem inscritos. Opa, doutora Cacilda. Talvez seja bom o doutor Juliano verificar, porque eu anotei o impedimento dele aqui, tá? Como foi rápido, né? É isso mesmo, Juliano? A doutora Cacilda, anotado. Beleza. Obrigado, Cacilda. Sem discussão. Verificando o quórum.
Em votação. Votação, Roberto. Muito bem. Então, recurso especial do contribuinte não conhecido perde objeto em face da convalidação. Com isso, a desistência do processo administrativo feito pelo contribuinte. Maria Augusta? Encerramos por hoje. Pois é, um dia atípico. Então, encerramos até antes do intervalo. Como é que a gente ia adivinhar, né? Que ia acontecer isso daí. Bom, então, só me resta agradecer a todos os juízes, especialmente a objetividade na hora de proferir os seus votos, realmente foi muito interessante, né? Assim, espero que nas outras sessões a gente também adote o mesmo procedimento, porque funciona, sem perda da qualidade do entendimento, evidentemente, né? A gente poder aproveitar nosso tempo sempre da melhor forma possível. Agradeço a representação fiscal, aqueles que participaram também na defesa de seus clientes, aí, os advogados, tá? E que acompanharam. Muito bem, com isso, vamos encerrar, Hélio, e eu desejo a todos um ótimo final de semana. Hélio, pode parar a gravação, por gentileza?